né? Desde a reprodução, da gravação, do escutar, né? Os danos que a gente pode fazer ao nosso aparelho auditivo, né? O áudio vai abranger tudo isso aí. Só que o áudio é muito mais abrangente que a maioria das pessoas pensam, né? Por quê? Porque para a gente entender e saber trabalhar com áudio, a gente vai ter que também trabalhar com a física do áudio, né? Então ele vai trabalhar com a gravação, reprodução, transmissão e recepção de som. Que é o quê? Lá em cima, o que nós fazemos? Pode deixar aí. Outra coisa que nós vamos entender aqui, ó, que nós temos vários profissionais que trabalham com áudio, né? Aí a moda hoje é o quê? É o DJ, né? Todo mundo gosta de falar a palavra DJ, né? DJ, que não sei o que, mas ninguém sabe o que ele faz, né? E nós temos o quê? O técnico de som e o produtor musical. Qual é a diferença entre os três aqui? Né? Que é importante a gente saber. Né? Primeiro, DJ, quando você chega lá pro cara que está lá na mesa de som, você fala, ô DJ, você já falou errado, porque o cara não tem nada a ver com DJ. Né? DJs é aquela pessoa que vai nas festas, nas baladas, né? E pega as músicas e vão fazer mixagem das músicas. Então a pessoa chega lá numa festa, né? E vai tocando as músicas de forma que fica extremamente agradável para as pessoas que estão dançando ou cantando, né? E isso tem técnica sim. Por quê? Porque imagina só, você está lá batendo uma música lá, com uma batida. De repente você muda a música para uma batida mais lenta. Aí todo mundo que está dançando, vocês já viram como é que fica? Né? Numa festa lá, você está dançando lá no ritmo, lá quando muda o ritmo, o que acontece? Todo mundo desanima e senta. A responsabilidade do DJ é o quê? É motivar todo mundo a continuar dançando, que todo mundo vai achar a festa boa, né? E não parar a festa, ninguém sentar. Essa é a função do DJ. Conectar um som no outro. Exatamente, que é o quê? Mixar o som. Mixagem nada mais é do que você pegar e misturar. Por que muita gente fala que a mesa de som é um mixer? Por quê? Porque ela pega vários sons ao mesmo tempo, coloca num lugar só, mistura tudo e manda para o ouvido de todo mundo. O DJ vai fazer isso, só que de uma forma um pouco mais simples. Ele vai pegar uma música pronta, outra música pronta, e vai ter que misturar as duas de forma que seja confortável a todo mundo. Como que ele vai fazer isso? Aí a gente vai ter, lá na frente, a gente pode até aprender o quê? Qual que é a grande pulo do gato para ele? Ele aprender sobre tempo de música. É isso que ele vai saber. Né? Então, por exemplo, quem entende de música vai entender que o quê? As músicas são divididas em compassos. Os compassos são o quê? São binários, terciários, quaternários. Né? Tem compasso de 5, 6, só que não são muito usados, né? Principalmente na maioria dessas músicas de balada. Ninguém usa compasso de 5 tempos, 6 tempos. Isso é só em orquestra quase. Né? Mas o que vai acontecer? Ele vai ver qual é a batida da música. É pá, tu, tu, pá, tu, tu, pá, tu, tu. Ou vai ser pá, tu, 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 pá, tu, tu, tu. Isso é diferente. Né? Ele vai ter que transformar uma música no tempo da outra. Então ele vai acelerar a batida ou diminuir a batida. Aqueles equipamentos que são 2 players, né? Tocadores, né? Ele vai ter que aumentar a velocidade de um ou diminuir a velocidade do outro ou aumentar. É isso que ele faz. Basicamente é só isso que ele faz. Né? Só que primeiro o DJ começa no... Opa, eu gosto de ser DJ. A maioria começa sem saber nada de música. E aí começa aos pouquinhos estudando como é que é, aí começa vendo como é que funciona a música, é isso que o DJ vai fazer. O nosso trabalho aqui, o que a gente vai aprender aqui, não é ser DJ. Mas é importante aprender a fazer o que ele faz. Mas lá na frente a gente pode chegar uns 2, 3 dias ali e falar, nós vamos aprender a ser DJ. Nós vamos aprender a controlar a música. Só que a gente não tem esses players, o que a gente vai fazer? A gente tem computador que faz a mesma coisa. A gente vai pegar, bota o player lá num computador, bota o player no outro computador e nós vamos acelerar, diminuir do jeito que a gente... Igual ele faz lá, só que feito no computador. Então, por que isso é importante pra gente? Porque nossa função aqui é ser o técnico de som. Nós vamos ser o técnico de som, né? E para isso, o que acontece? Vamos chamar a gente aqui, tem a formatura aqui.
Aí começa a música de formatura, começa a música de um evento, começa outra, uma música de culto. O que acontece? A gente tem que saber, olha, vou transformar uma música na outra, vou transformar o tempo de uma música na outra. Aí, com certeza, o que acontece? As pessoas vão falar, não, hoje estava bacana, mas ninguém vai entender por quê. O técnico de som vai ser aquele cara que vai ficar lá atrás. Se der problema, todo mundo vai olhar lá para trás. Mas se ficar bacana, ninguém olha. É assim que funciona. E o objetivo do técnico de som é esse, né? É ficar apagado lá atrás. O foco tem que ser em quem está lá na frente, tocando. Eles são a imagem do que está acontecendo, né? Então, quanto menos as pessoas lembrarem que existe técnico de som, melhor, né? E algumas pessoas não entendem isso. Às vezes a pessoa quer aparecer, não. O cara que está lá atrás é o cara que não vai aparecer. Então, para isso, ele tem que saber de tempo. Ele tem que ter noção um pouquinho de instrumento musical. Porque senão não tem como ele melhorar. Mas isso adquire? Adquire. No curso mesmo a gente consegue adquirir um pouquinho disso, né? Ter uma noçãozinha disso. Mas antes da gente começar propriamente dito no técnico de som, a gente vai ter que aprender como é que funciona o som, quais são as propriedades do som. Esse é o objetivo do curso, né? Agora, o terceiro profissional que a gente tem na área de áudio é o produtor musical. Eu falo que, geralmente, o produtor musical é aquele cara mais completo, né? Pelo grau de dificuldade, você vai primeiro o DJ, depois o técnico de som, depois o produtor musical. Geralmente, a pessoa não classifica muito isso. Mas o técnico de som é aquele cara que vai chegar desde o planejamento. Por exemplo, nós temos o grupo Beatles, que foi um dos mais famosos do mundo, né? Que tocava lá. Por que eles foram famosos? Eles eram melhor que todo mundo, será? Era tão melhor assim? Não, o planejamento deles era diferente. O produtor musical deles era muito bom e eles ensaiavam muito. Então, por que eles ficaram tão bons no ensaio? Eles trabalhavam. Aí o que acontece? Formou a banda lá. A banda, o que aconteceu? Precisava ganhar dinheiro. Então eles começaram a tocar nos barzinhos. Começaram. Eles tocavam 8, 10 horas todos os dias nos barzinhos. Aí ficou super afinada a banda. Aí chega um produtor musical que tem competência e desenvolve a banda. Tem alguns segredos para desenvolver. Primeiro, não pegar só um ritmo só, né? Muda o ritmo, muda as músicas, não seja maçante a banda. Então isso que o produtor musical vai fazer, de pegar até das músicas, selecionar as músicas que a banda tem que tocar, né? Até fazer um marketing da banda, correr atrás de quem tem que correr, né? Ver, ensaiar junto com a banda e finalizar todo o processo. Então o produtor musical vai fazer isso. Então quer dizer, você tem que estudar desde planejamento, gerência, música, você vai desde tudo, produtor musical, que não é o nosso objetivo aqui. Tem que saber um pouquinho? Tem, a gente aprende por curiosidade, mas não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é muito mais simples, que é ficar numa parte restrita, não é de planejamento. Mas às vezes o conhecimento dessa parte de planejamento é importante, porque você chega lá e fala, gente, será que você não pode fazer desse jeito? Ou daquele jeito? Né? Então, o que aconteceu lá com os Beatles, que foi tão diferente de uma banda chamada The Cure? Você lembra, né? Acho que o pessoal mais novo não lembra dessa banda, né? The Cure. Lembra, né? Então, quer dizer, você lembra que a batida deles era a mesma? The Cure era a mesma. Então, quer dizer, eles estouraram em tudo quanto é lugar. Foi aquela febre deles. E depois foi caindo. Por quê? Porque você escutava a música, você lembrava que é a batida deles. Você não precisava nem escutar a música, só escutar a batida você falava, desse grupo. Então fica maçante, fica monótono, eles ganham fama e depois somem. Então o objetivo é esse. Nós vamos pegar a parte de técnico de som, né? E nós vamos entrar nessa parte de técnico de som, né? Não sou profissional na área, né? Não tenho grandes conhecimentos, mas a gente vai começar a dar uma introdução. Por quê? Porque essa introdução é a mais chatinha. Com essa introdução, vocês vão conseguir pesquisar na internet, estudar, né? Pegar do zero
é muito chato, né? Então, quando vocês começam a ter uma base, vocês vão falar, olha, o trem vai longe, né? É só estudar, né? Vamos ver qual que é o próximo. Tá. Aqui o que que acontece? O que que o técnico de som vai fazer aqui? Nós temos 3 casos completamente diferentes de ajustes e de trabalho do técnico de som, né? O técnico de som tem que ser capaz desde trabalhar com a banda, uma banda pequena, trabalhar com voz, que é completamente diferente do que você trabalhar com a banda, né? E trabalhar também com vários instrumentos, que essa é a parte que eu acho mais gostosa em trabalhar, quando você começa a trabalhar com muita coisa, né? Só que esse trabalho de quanto mais instrumentos ou instrumentos e vozes a gente vai colocando, mais trabalhoso fica. Por quê? Porque você tem que ajustar cada som separadamente, né? Então esse é um trabalho mais gostoso e mais que requer talento às vezes da pessoa e paciência, né? Então o técnico de som vai fazer isso, vai pegar o conjunto de sons, né, que seja vozes ou instrumento, né, vai pegar tudo aquilo e colocar de uma forma que seja extremamente agradável às pessoas que estão escutando. Então a primeira coisa que a gente tem que observar, né, a gente tem que observar, quando a gente pega esses diferentes tipos de trabalho, a gente tem que pensar, tá, quem vai ser meu público-alvo, né? Porque não adianta eu também pegar um trabalho, por exemplo, de uma orquestra ou de um grupo, de uma banda, pegar aquele trabalho e jogar como se fosse um trabalho já feito. A gente tem que saber quem que vai escutar aquele trabalho nosso, né? Vai ser quem? Vai ser o cara que está dirigindo o carro, escutando no carro? Vai ser a pessoa que está com fone de ouvido, que requer uma diferenciação extremamente grande dos instrumentos, de lado, você jogar por exemplo, vai jogar de um lado, vai jogar do outro o som, requer, a pessoa que está no fone de ouvido, requer uma qualidade muito maior, ela vai ver imperfeições muito mais do que as outras pessoas. Ou vai ser uma pessoa que está no show? O pessoal do show não vai ver tanto detalhe quanto essa menina aqui que está aqui. Então a gente precisa saber quem é que vai escutar o som, né? A regulagem é completamente diferente. Tanto que no show, você pega lá, você ensaia, né, faz aquele trabalho todo e manda diretamente. A banda está tocando e você está jogando para o pessoal lá do show. Agora, quando você vai fazer um trabalho que vou gravar um CD e as pessoas vão escutar tanto no carro ou no fone de ouvido, aí você começa a trabalhar. Aí o trabalho é um trabalho bem grande, porque você vai escutar o quê? Cada instrumento, cada voz, né? Não é, por exemplo, como a gente trabalha aqui na missão, né? Aqui a gente trabalha na missão, a gente pega todo aquele som que toca lá na frente, joga para a mesa de som e a gente vai mandar para as caixas o quê? Só direita e esquerda, LR, né? E só tem 2 canais. Se eu fizer uma gravação aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a gravação LR, só isso que eu vou ter. Eu não vou ter separado cada pessoa cantando, cada pessoa tocando, né? Quando a gente faz isso, a gente chama isso de multipista, né? Que é o quê? Gravar cada um separadamente. E aí a gente começa a trabalhar o som, né? O nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo é pegar aquele som e mandar um som direto LR equilibrado. E aí a gente tem que ver. Por quê? Porque as pessoas têm um tempo de ensaio pequeno aqui. Então existem vários erros. Qualquer uma pessoa que ensaiar pouco vai ter vários erros de toque, vai ter desafinações nas vozes, né? E tem gente que tem mais afinidade com uma música do que outra. Tem pessoas às vezes que chegam sem saber a letra. Por quê? Porque a letra foi tirada da semana passada e tu nem sabe a letra. Não dá tempo das pessoas treinarem o suficiente para ficar bom. Então o técnico de som ali atrás vai fazer o quê? Fulano está desafinado? Joga a voz dele para baixo. Está tocando errado? Joga o instrumento dele para baixo. É isso que tem que fazer. Então nós temos 2 problemas sérios. Por quê? Porque eu preciso deixar um som agradável para quem está escutando, que esse é o objetivo principal, e eu preciso deixar um som
extremamente difícil aqui, porque a gente não tem uma pessoa lá na frente o tempo todo, né? Eu preciso deixar um som que a pessoa que está lá na frente escute, porque se ela não escutar, ela perde tempo. Aí começa. A pessoa que está lá na frente, se não escutar, vai desafinar. Ela vai tocar errado. É isso que acontece. Né? Então, a pessoa lá na frente, ela precisa ter um certo retorno. Quantas caixas de retorno tem lá na igreja? Tem 2 caixas de retorno. A maioria das vezes que eu canto, não escuto nada. Não escuta. Não ouço. Exatamente. E isso dificulta, né? Dificulta demais. Escuta, como é que sabe? Aí, o que acontece? O índice de desafinação é muito maior. Né? Você perde a batida. Porque o que acontece? Não é possível uma pessoa lá atrás regular um som na hora do culto. Hora de culto não é hora de regular som. Então, vamos chegar à conclusão que o som nunca foi regulado corretamente. Por quê? Porque, se observar todo show, como é que eles fazem? Né? Chega a equipe alguns dias antes, né? Monta tudo, e aí chama as bandas auxiliares. Não vem a banda principal, geralmente, a menos que a banda é mais simples. Aí chegou, bota a banda tocando lá. E o técnico de som ajustando. Vai ajustando. Fica 1, 2, 3 dias ajustando o som. Né? E o que vai acontecer? Quando chega um dia antes do trabalho deles, chega a banda principal. Algumas... Bom. Quando chega um dia antes, ou até no próprio dia, né, a banda principal chega, né, e passa o som para ver se está tudo ok. Vai conferir com a banda principal. Aí sim ele fala, tá ajustado. Tá, mas o técnico de som finalizou ali? Não finalizou ali. Por quê? Porque geralmente você passa o som durante a tarde ou manhã e tem um show à noite. O que vai ter durante o show à noite? Nós vamos ter temperatura diferente, número de pessoas diferente, nós vamos ter vento, velocidade do vento diferente. Tudo isso vai influenciar na qualidade do som. Né? Só que a gente já tem uma margem da onde a gente vai sair. Os ajustes são pequenos, relativamente pequenos. Né? Então, o que acontece? Aqui na missão, nós não estamos tendo o retorno lá da frente. A gente tem que o quê? Casar lá na frente com a mesa de som. Então, por exemplo, não estou escutando. Se a pessoa não está escutando lá na frente, eu tenho que saber aqui atrás. Só que no meio do culto eu não consigo. Aí o que acontece? Aí vai na primeira, segunda, terceira música que eu vou conseguir passar alguém. Né? Por quê? Porque eu vou ter que primeiro ir num instrumento. Porque eu tenho que ir primeiro dos instrumentos. Aí depois eu vou começar a passar um instrumento de cada vez e passa depois as vozes separadas. E isso vai demorando. Quando chega na segunda música, ninguém está entendendo que eu estou pegando as vozes ainda, que eu estou regulando. As pessoas falam, não saiu, deixa para lá. Mas não, ainda está regulando. Né? Só que aí chega nessa hora ninguém mais reclama da coisa. Não, já ficou ruim, deixa ruim. Mas não é, a regulagem ainda está ali acontecendo. O objetivo, na realidade, é pegar todo o conjunto, as pessoas, tanto que estão lá na frente quanto atrás, funcionar como um corpo só. Né? Quem está lá atrás na mesa de som, nada mais é que para auxiliar quem está lá na frente, só isso. Quem vai realmente trabalhar é lá na frente. Quem está atrás na mesa de som, o objetivo é só esse, é ajudar. Né? E ajudar de uma forma que o quê? A pessoa que está lá na frente, desde que não atrapalhe o som das pessoas que estão escutando, que é primordial sobre o som lá da frente. Como é um lugar muito fechado, o que acontece? Os retornos que estão lá na frente, eles acabam indo para todo mundo o som. Quando é um lugar mais amplo, isso não acontece. Né? O retorno joga nas pessoas que estão lá na frente e não atrapalha o resto das pessoas. Né? Então é isso que o objetivo muito é esse aqui. A gente chegar e falar, olha, vamos integrar todo mundo, né? Ter uma equipe aqui dentro que a gente consiga vir nos ensaios. Né? Porque falta muita coisa. Por exemplo, chega no sábado, por exemplo, o sábado não é o dia do jovem aqui?
E o pessoal tocando umas bandas bacanas, chegando mesmo no grupo de louvor, é que é bom. É muito bom. Só que no sábado não chega. Aí é dia de descer o bambu aqui. Né? O rockão, vai. Porque o jovem gosta disso e o som é gostoso. Né? E quer dizer, a gente não está fazendo isso. Né? Por quê? Porque não está ainda enganjado. Né? Muita gente aqui trabalha o tempo todo, o dia inteiro, cheio de função. Né? O Severino está aqui para mentir isso. Né? Né? Então o que acontece? Então não sobra tempo. Né? É muito pouca gente para fazer tanta coisa. E o objetivo do curso é esse, a gente ter uma equipe realmente, né? Que o quê? Que funcione. Além de funcionar, né? É o quê? Manutenção nos equipamentos. Tem que ter manutenção nos equipamentos. O equipamento tem que ser cuidado, né? Não adianta você achar que, por exemplo, as pessoas acham às vezes que chegar, eu sou técnico de som da igreja. Aí a pessoa chega lá o cara lá, bonitão, bota a camisa de manga comprida, né? Chega lá parado, né? E chega lá e começa a mexer no botãozinho, achando que ser técnico de som é apertar botão. Se fosse apertar botão, não precisava tanto botão ali, era só um on-off, puf, ligou e pronto, acabou. Se não precisasse de mais ajustes, mas precisa de um conjunto de ajustes ali, tanto de previsão, né, de ajustes durante o culto, né, e ajustes logo no final. Então esse é o objetivo, a gente saber qual é o nosso objetivo aqui. Deixa eu colocar o aqui. Aqui, pode voltar. O que a gente vai fazer aqui? Né? Isso aqui é para mostrar para vocês o que a gente precisa. Precisa de uma equipe. Né? Precisa dessa equipe para fazer funcionar. A coisa é muito bacana, mexer com som é muito bacana. Dá trabalho? Dá. Tem que estudar? Tem. Tem um campo aí pela frente? Tem. Técnico de som bom tem muito? Não tem. Não tem, não adianta falar, tem muito técnico. Não, tem muito técnico de som. Mas bom mesmo, você tem aqueles profissionais caros. Mas, assim, em grande volume, não. A gente vai observar que dentro das igrejas, a gente tem mais técnicos de sons práticos do que técnicos de sons que realmente estudam. Né? Qual que é o objetivo? Né? Aqui a gente vai ter, vamos ter um dado muito bom, que é o quê? A gente tem pessoas aqui que têm vários conhecimentos diferentes. Né? Por exemplo, o Maurício já conhece bastante coisa, né, Maurício? Pouco, né? Não tudo, não um pouco. Hã? Pouca coisa, mas... mas já tem uma crítica. Já tem uma crítica, já viu como é que é em outros lugares. Vai ter hora que ele vai virar assim, Marcos, não concordo com você não, tá tudo errado. Né? Por quê? Porque ele já conhece, ele já teve contato com profissionais mesmo, né, da área, né? E já trabalhou com áudio, com vídeo, né? Então o que acontece? Ele já tem uma condição, então isso é uma parte boa. O que está sendo tentado também? Tem um rapaz aqui, né, que tem um estúdio de áudio, né? Ele falou que talvez venha frequentar aqui, alguns dias que derem ele vai vir. Né? Esse é o objetivo, a gente ver como é que funciona um estúdio de áudio. Né? Por quê? Porque a gente vai aprender lá, vamos aprender sobre som, vamos aprender sobre acústica. Né? Não tem como você chegar e falar, eu sou um técnico de som, sem saber trabalhar com som, como é que ele funciona, quais são as propriedades dele, quais são as propriedades acústicas, né? Como é que propaga o som, né? Como é que eu vou fazer o isolamento. Isso são coisas básicas que tem que ter, porque senão vai ficar no chutômetro. Tem a parte científica ali da coisa, e para a gente fazer diferente. Agora, existe alguma coisa difícil que a gente não vai entender? Não, não existe não. Não tem nada assim que fala, olha, isso tem difícil demais. O que vai exigir das pessoas, né, para aprender isso? Talvez aprender a calcular um pouquinho de área quadrado, calcular volume. Quem não aprendeu ainda na escola, quem está novo ainda, aqui vai aprender fácil. Por quê? Porque a gente não é igual... Tem professores, às vezes, que botam lá a fórmula lá e a pessoa nem entende o que está fazendo. Não, a gente vai com calma aqui, né?
O que é velocidade do som? Como é que a gente vai calcular? Né? Por que é importante a gente saber calcular a velocidade do som? Saber a velocidade nos diferentes meios do som? Para que a gente vai? Por quê? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas o que tem a ver som áudio com velocidade do som? Gente, até a posição da caixa muda em decorrência disso. Onde a gente vai colocar? A distância entre uma caixa e outra vai depender disso. Então, por exemplo, a gente vai chegar lá e falar, olha, é diferente a posição da caixa num lugar que faz muito frio e um lugar que faz muito calor. A distância entre uma caixa e outra é diferente. Porque varia essa velocidade. A posição das caixas é completamente diferente. Né? Eu lembro uma vez, quando inaugurou a Sala Minas Gerais, né, que faz, que a Orquestra Sinfônica toca lá. Aí nos primeiros dias, minha irmã até comprou os ingressos, não sei o que, eu fui lá. Aí o que acontece? Primeira vez que chegou lá, eles não tinham microfonação nenhuma, era tudo no gogó. Aí tava lá, todo mundo no gogó, tudo, e aí o maestro foi falar e ele tinha que berrar lá na frente, porque ele ia apresentando os instrumentos. No começo eles apresentavam mais isso, né? Ele ia apresentando para as pessoas que não conhecem, como é que funciona, tudo, lá no meio, né? E o que aconteceu? Logo depois, umas 2 semanas depois, eles colocaram um microfone e 2 caixas lá para o maestro falar, para todo mundo, para facilitar. Aí o que aconteceu? O primeiro dia que eu fui, eu fiquei lá na frente. Ok, escutei mais ou menos, mas deu para escutar. Segunda vez que eu fui, eu fiquei no mezanino lá atrás, longe. Escutei nada, um microfone e 2 caixas lá. É a mesma coisa que sem caixa. Por que aconteceu isso? Pô, o cara deve ser profissional que fez isso. O que ele não observou aí? Né? É isso que a gente vai aprender aqui. Né? Por quê? Porque o técnico de som ele tem que ver. Se uma caixa está virada na outra, você vai ter anulação de fase, vai ter frequências que você não vai escutar mesmo. E tem o quê? E tem formas de mesmo virada uma a outra e você conseguir escutar? Tem, mas você tem que observar como é que estão trabalhando os alto-falantes. E esse vai ser o objetivo nosso aqui. Não falar, olha, o som não escutei nada e não sei porquê. A gente pode até não escutar nada, mas tem que saber porquê. Né? Um compromisso que eu acho que até 4 horas. Ah, tá. Você me adiciona no grupo para eu passar o direitinho? Tá. Tá ok. E aí o objetivo é esse, né? É a gente saber para onde vai correr, para onde, por exemplo, eu tenho um problema, problemas nós vamos ter. E como é que eu vou resolver? Se a gente não tem um embasamento teórico, a gente vai virar assim para a mesa assim e falar, ó, deu problema. Pelo menos a gente fala, olha, deu esse problema, vamos ver. É isso, até descobrir. No último caso não descobriu, aí chama os universitários. Né? Mas aí, realmente, o objetivo é esse, e a gente vai conseguir fazer isso. Outra coisa importante a gente saber, o que o nosso equipamento que está na nossa frente faz e é capaz de fazer. Entender o funcionamento elétrico dele. Se a gente não entende o funcionamento elétrico do equipamento, a gente faz cada coisa sem saber, né? Porque ali a gente está trabalhando tudo com eletricidade. A gente está trabalhando o quê? O que é uma caixa de som? Aí a pessoa nunca às vezes parou para pensar o que é uma caixa de som. Nada mais é que um resistor. Vocês abrirem uma placa de computador, deixa eu ver se tem alguma aqui. Não vai ter não. Aí o que acontece? Você abrir lá uma placa de computador, você tem umas pecinhas que tem umas tirazinhas coloridas. Aquilo a gente chama de resistor. Aquele resistor e a caixa de som, né, que é chamada transdutor, o que é transdutor? É tudo que muda uma energia, uma forma de energia, que é energia elétrica, para energia sonora. Isso que chama transdutor. Então uma pessoa quando fala transdutor, é só caixa de som? Não, tudo que mudou. Mudou de uma forma de energia para outra é transdutor. E ela funciona como um resistor. Por quê? Imagina só, vamos pegar essa tomada, pegar uma tomada aqui.
A gente tem positivo, que é fase, e o negativo, que é o neutro. O que acontece se a gente pegar um fio, colocar num lugar e colocar o mesmo fio no outro? Vai dar um curto-circuito. Como é que a gente não causa curto-circuito? Por que a gente, botando um celular para carregar aqui, não dá curto-circuito? Porque ele é um resistor. Ele para a passagem dos elétrons. E a caixa de som faz isso. Né? Então, toda vez que, por exemplo, você pega um equipamento e coloca depois do outro, né, você muda essa relação. Então, onde eu quero chegar? Eu posso pegar uma caixa de som, ligar um fio de saída do meu amplificador nele, e funcionar perfeitamente. Eu posso pegar dessa caixa de som, levar para outra caixa de som? A maioria dos amplificadores aguenta, só que você força a saída lá na frente. Isso que a gente vai entender. Eu posso pegar aí várias caixas de som ligadas seguidas? Posso. Só um único detalhe que você vai queimar seu amplificador. E a gente entender por causa disso. Entendeu isso? Por quê? Porque as pessoas às vezes falam, eu tenho uma entrada e tenho uma saída na caixa de som. Então eu posso ligar quantas caixas de som eu quiser. Está lá o equipamento permitindo fazer isso. Aí quando eu faço isso, o que eu faço? Eu queimo lá a saída do amplificador e não sei nem por que eu queimei. Então esse é um dos objetivos também. A gente saber o que a gente pode fazer e o que não pode. Nós temos vários tipos de entrada no nosso mixer, que é a mesa de som. Onde eu levo essas entradas? O que é um instrumento de baixa impedância? O que é instrumento de alta impedância? O que é isso? Por quê? Porque não é simplesmente pegar o cabo e colocar em qualquer lugar. Aqui funcionou. Uf! Não. Cada um tem seu lugar certo. Né? Então, essa aula introdutória é para dar uma noção para vocês o que a gente vai ter aí pela frente. O primeiro módulo que a gente vai ter aqui vai ser o quê? Só propriedades do som e acústica. Esse primeiro módulo. E a gente vai fechando aqui falando o quê? Nós vamos fechar falando como é que vai ser nosso horário. Agora, não tem como a gente chegar e falar, olha, não vai ter nada para ler em casa. Alguma coisinha vai ter que ter. Às vezes ler mais interessante, às vezes a ver apostila ou PDF? O que você vai fazer? Eu tenho uma apostila já antiga, sabe? Uma apostila, talvez isso complete um pouquinho essa apostila. Né? Porque ainda nem entrei na apostila ainda não. Né? Que ela é uma mais antiga, né? Então vai ter essa apostila, onde essa parte de propriedades do som, acústica, já está toda pronta nela. Né? O que entrou aqui no curso? Só essa parte aí que você entendeu o que é DJ, o que é produtor de áudio, né? Produtor musical, né? Essa parte que não tem lá, essa introdução. Porque isso é uma coisa de DJ, virou moda depois que ele fez aqui o primeiro curso aqui na missão. Né? Então, a gente entender realmente, porque às vezes a pessoa fala, chama de um jeito, chama de outro, o cara que está lá na mesa, pelo menos ele tem que saber, opa, me chamou de DJ, o que quer dizer com isso? Né? Tem que entender, o DJ, não, na verdade você não é o DJ, você é o técnico de som. É diferente. Você não é o produtor musical também. Né? Mas a função do produtor musical, as coisas que o produtor faz, geralmente o técnico de som tem uma noção razoável, né, com o tempo. Né? E ele vai o quê? Qual que é o melhor resultado que se consegue num trabalho onde nós temos áudio? É quando entra em contato os músicos e o técnico de som. Seja através de um produtor musical ou não. O produtor musical pode ser o próprio técnico de som. Né? Então, se não funcionar todo mundo junto, não vai ter resultados de extrema qualidade. Nós vamos ter meio resultados. Né? Nós vamos ter gambiarras, nós vamos ter trabalhos que vão dar muita falha. Né? Nós vamos ter isso. Outra coisa que a gente vai pegar mais para frente no curso também, não nesse primeiro módulo, vai ser a parte de equipamentos. Aí nós vamos começar a pegar. O objetivo era pegar mais de um equipamento por aula. E eu acho extremamente pesado, a gente não vai conseguir aprender tanta coisa assim. Se quiserem pegar um equipamento por aula, pelo menos os principais,
a gente pode pegar, né? Que seriam microfones. Microfone é completamente diferente um microfone do outro. Por que um microfone custa 10 mil reais e o outro custa 100 reais? É extremamente diferente, né? Por que eu não posso pegar um microfone, né? Peguei um microfone e bater nele? É isso que a gente vai aprender. A gente soca um microfone ali, né? Nós temos duas agulhinhas ali dentro. Por que não pode cair? Né? Por que não pode cair? Né? Por quê? Porque vai quebrando, quebra as soldas, quebra o sensorzinho, né? Que é o transdutor do microfone, que é o caro, né? Então a gente vai aprendendo isso aí, né? Microfone enche de bactéria. Já viram que Silvio Santos tem o microfone dele? Aí chega o outro fulano lá, como é que chama aquele do Raul Gil? Raul Gil não tem um dourado também? Um microfone dourado? Então eles colocam um microfone completamente diferente, é o microfone dele. Por quê? Porque é o microfone dele, ele não quer ficar com um microfone que todo mundo está cuspindo em cima. Né? Então, isso são detalhes que a pessoa, a gente não reconhece, e com o conhecimento, com o estudo, a gente vai começando a conhecer. Opa, sabe que tem razão? Aí a pessoa pega uma daquelas capas de microfone e coloca em cima, que chama puff, né? E serve não só para pegar o que você está cuspindo ali em cima, que você lava, né, aquela capinha, e você serve também para o quê? Para tirar aquele assim, frequências extremamente baixas. Na maioria dos casos não precisa, não é um SM58 igual nós temos aqui da Shure, a gente não tem tanto esse problema, né? Mas o que acontece? Serve para isso aí. A gente vai aprender, olha, isso aqui, só aquele negocinho tira a frequência extremamente baixa ali, né? Então a gente vai aprendendo essa parte de equipamentos.